ministro e professor Cláudio Brandão. A alegria é nossa, porém a palavra é sua. Bom dia, meu querido amigo, professor Manuel Jorge. É um prazer, em seu nome, cumprimento a Escola do Ministério Público, Escola Superior do Ministério Público. Agradeço ao convite formulado, dizer que é um prazer estar, mais uma vez, ainda que pela forma virtual, participando de eventos organizados pela escola, e a partir de uma temática muito interessante, e eu até queria destacar algo peculiar deste evento, professor Manuel Jorge, que acho que a sua realização, a temática escolhida, revela o acerto da escolha do tema. Isso porque eu acompanhava aqui, enquanto todos ouvíamos a belíssima fala, aliás, as belíssimas falas todas hoje pela manhã, não apenas agora do professor João Carlos e também do professor Paulo Gonet, mais anteriormente da professora Flávia Pevezan, enfim, tantos que passaram aqui nessa manhã. Mas um em especial provocou um debate aqui no chat que estou acompanhando aqui, caloroso, que fala do professor Edgar Marinello, sobre diversidade, enfim, de religiões. E o debate aqui no chat, certamente o professor Jorge não está acompanhando, que está cuidando dos afazeres da organização do evento, está mais do que caloroso, diria, o debate está intenso, o que mostra a importância da discussão do tema pertinente à liberdade de expressar-se sob o ponto de vista da fé, inclusive diversos aspectos constitucionais, e aqui cabe-me também falar um pouco sobre esse tema na perspectiva da relação de emprego. E eu começo por tentar estabelecer alguns parâmetros metodológicos para a minha fala, no sentido de definir que este tema envolve a conjugação e a ponderação de vários princípios que se põem no ponto de vista da relação de emprego e de várias que se põem em xeque, ou até, eu diria, se põem em choque, que são os direitos da personalidade assegurados na Constituição, o direito à não discriminação, o direito ao exercício da atividade econômica, o direito à liberdade, aliás, a liberdade enquanto direito. E também eu, assim como fez o professor Paulo Gonet, tive que ir, claro, me valer dos ensinamentos do professor Manuel Jorge, também recomendo a leitura, um interessante livro sobre o direito à liberdade religiosa da perspectiva constitucional enquanto liberdade, bem interessante, faz uma pesquisa longa e comparativa, inclusive, com outros sistemas jurídicos, para mostrar que, de fato, essa é uma temática que está presente em diversos aspectos da vida nacional, a partir, inclusive, na relação de emprego, de uma vertente que se relaciona à própria existência de um direito à discriminação legítima. Por exemplo, quando o empregador, e isso é um tema bastante controvertido, quando o empregador pretende contratar alguém e, para fazê-lo, escolhe alguém que professa determinada fé por conta de ser a instituição, a empresa onde ele vai trabalhar, de vertente religiosa. Mas eu quero chamar a atenção, o professor Manuel Jorge sabe muito bem disso, e aqui os professores que estão à mesa, a quem também cumprimento, que passaram hoje por aqui e que ainda virão, de um julgamento muito importante do Supremo Tribunal Federal, o recurso extraordinário 201.819, que foi redator para a qual o ministro Gilmar Mendes, aquele célebre caso da União Brasileira de Compositores, em que se reconheceu que, embora seja instituição privada, nela também devem ser preservados os direitos e liberdades fundamentais. E esse julgamento é bastante importante porque afirma e reafirma a necessidade de que também na relação de emprego esteja presente e faça parte integrante dela a observância dos direitos e liberdades fundamentais. Para que nós não pensemos e nem de longe possamos imaginar que o empregado, quando ingressa numa empresa, ao chegar no portão da empresa, ele se despede da condição de cidadão, a quem são otorgados diversos direitos e liberdades, especialmente direitos fundamentais, para investir na condição de empregado. Ele, apesar de ser empregado, ele ainda que seja empregado, ele continua sendo e é cidadão, aos quais são otorgados diversos direitos. Também lembro, assim como também faz o professor Manuel Jorge no seu livro, a Convenção 111 da OIT, que é uma convenção muito importante no sentido do combate à discriminação
de maneira ampla, inclusive, né, inserindo a discriminação por motivo religioso. E, curiosamente, professor Manuel Jorge, essa temática ela tem que ser, nessa temática tem que ser mensurado, ou devem ser mensurados, diversos, como eu disse, princípios, e a ponderação certamente estará presente, especialmente em situações que adiante mencionarei, no equilíbrio entre o direito ao empregado professar sua fé, na qual estão incluídos dias de guarda, e o poder diretivo do empregador enquanto decorrente do exercício da liberdade econômica. O Supremo Tribunal Federal, nos últimos anos, tem, de certa maneira, e com respeitosas críticas, a meu sentir, em alguns casos até, digamos, ponderando, a meu sentir, de maneira a privilegiar o princípio da liberdade econômica, em detrimento, por exemplo, da proteção ao trabalho, e aí repito com respeitosas vênias, e aqui eu faço com a licença acadêmica que me é autorizado, mas eu acho que eu tenho a compreensão que tem que o Supremo Tribunal Federal, em alguns casos, tem feito prevalecer nessa ponderação de interesses, nessa ponderação de valores, melhor dizendo, entre a proteção ao trabalho e a proteção à liberdade econômica, esta última vertente, e por isso mesmo, em temas como liberdade de expressar a fé religiosa, e ao mesmo tempo, como limite de poder de ética do empregador, esse é um debate que ainda está por ser estabelecido, está, digamos, com os dias marcados na pauta do Supremo Tribunal Federal. Isso porque, no nosso caso, eu até vou inserir um elemento a mais nessa discussão, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa conhecida LGPD, que, como também todos nós sabemos, ela tem como base a Lei de Portugal, que, por sua vez, tem como base o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que estabelece, inclusive, como dado sensível, com um grau de proteção ainda maior, que é o dado referente, a informação referente à religião do candidato ao emprego e mesmo do empregado. E é importante assinalar uma passagem que o professor Gustavo Tepedino, a professora Chiara de Tefé fazem em determinada obra, quando, para caracterizar o dado sensível, o que seria esse dado sensível, diz que seria todo aquele que possa ser objeto de discriminação. Essa observação é muito importante porque, a partir do mês de maio de 2021, quando a lei estiver em vigor no plano das sanções, e a partir de agosto de 2021, aí já de maneira plena, mas ela já se encontra em vigor em alguns aspectos, não mais será possível ao empregador coletar informações sobre a religião do empregado, a não ser que isso seja um elemento justificado para determinados objetivos e nos limites, esse dado tratado, os limites do objetivo inicialmente traçado, sem dele se distanciar. Então, a observação que faço é que essa lei em vigor irá produzir importantes e significativas mudanças na relação de emprego, no sentido do tratamento das informações que resultam do contrato de trabalho, desde o momento do chamado pré-contrato, na fase de admissão do empregado, ou seja, não mais será possível o empregador promover, a não ser com motivos justificados, identificados e a ele vinculados, a uma investigação ampla da vida pregressa do empregado, como hoje é muito comum. E este assunto eu trago à pauta porque a LGPD entraria em vigor em agosto de 2020, acho que se não me engano, 20 de agosto, mas por conta da pandemia teve dispositivos com a vigência ampliada ou alterada para 2021, mas é importante nós nos adiantarmos a perceber que haverá mudanças significativas, inclusive no aspecto da religião, que hoje é um dado muito utilizado no ambiente da relação de emprego, muitas vezes, sem dúvida, com aspectos de discriminação. A professora Dana Mari falou há pouco, e numa fala que o professor Jorge marcada com muita sensibilidade, com muito tom de emoção, e os exemplos que ela trouxe, que ela apresentou, os exemplos por si sós bastante, que falam por si sós, bastante graves, do ponto de vista da liberdade enquanto direito fundamental, e não vou entrar no mérito da discussão que vi aqui no chat, mas é importante que as pessoas que estão discutindo saibam que o direito à manifestação, inclusive quando é religioso, é direito fundamental, é liberdade fundamental e não pode ser, sob nenhum pretexto, como até já disse o professor Paulo Bonet, a não ser nos casos em que a Constituição estabelece esse limite, objeto de limitação. Ainda que tenha sido por razões que supostamente se diga como relevantes, que as razões relevantes de certamente não serão
às do outro, e quando cada um se acha no direito de exercer uma liberdade que atinge a liberdade alheia, a barbárie pode ter lugar com motivos os mais relevantes do ponto de vista pessoal possíveis. Mas eu quero falar, professor Jorge, já inclusive encaminhando para o final, porque eu estou com um problema de tempo aqui no outro evento, perguntaria aos nossos assistentes aqui em cumprimento, quais seriam os temas que mais têm gerado debate na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho? Curiosamente, os temas que mais, envolvendo religião, que mais têm sido objeto de debate no Tribunal Superior do Trabalho, não dizem respeito à liberdade religiosa, curiosamente. Eu fiz uma pesquisa e constatei que os temas predominantes são relação de emprego de membro de igreja, fundamentalmente de pastores, que discutem se são ou não empregados, e contribuição sindical de empregados que trabalham em instituições religiosas para saber qual sindicato a ele está a contribuição vinculada. O que seria, enfim, já revela algo preocupante. No Brasil não há discriminação religiosa com relação de emprego, certamente que isso não é uma realidade, até porque se falou aqui muito tempo durante em várias falas, falou muito em existência de discriminação também na sociedade, e o ambiente de trabalho não é senão a projeção daquilo que a sociedade também espelha. Há dois casos curiosos apenas, um do ministro da primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho, 2015, do ministro Carlos Scheuermann, exatamente envolvendo o direito de ausência ao trabalho do empregado que professava que era adventista do sétimo dia. E, num brilhante voto, fazendo ponderação de interesse, reconheceu o direito de se ausentar do trabalho nos limites em que estabelecido pelos dogmas dessa religião. E é um outro caso da sétima turma, inclusive eu participei desse julgamento, muito interessante, e nesse caso não se reconheceu o mesmo direito. Uma situação bem interessante mesmo. O empregado foi admitido numa empresa de energia elétrica para trabalhar compondo 2 duplas de plantão. O concurso previa essa característica. Ele exercia atividades de plantão de energia, enfim, para suprir as demandas na rede de energia elétrica. Portanto, eram 2 duplas, 4 empregados. E ele trabalhou 1 ano e meio, passou no concurso, foi aprovado, enfim, começou a trabalhar. 1 ano e meio depois, ele disse que não mais poderia participar das duplas, porque, como adventista, não podia mais trabalhar. E o tribunal entendeu que não havia esse direito assegurado a ele pela ponderação no caso presente, considerando que isso importaria uma sobrecarga também para os demais empregados. O tema realmente é bastante polêmico, reconheço que ainda envolve contornos bastante, repito, rígidos de serem observados do ponto de vista constitucional, é um tema que tem uma amplitude bastante abrangente, repito, mas revela, por outro lado, que essa temática, e aí eu não tenho, talvez, merecesse uma análise sociológica, antropológica, para verificar o porquê que não chega às barras do Tribunal Superior do Trabalho. Já participei de julgamentos, até me lembro bem, já me encaminho para o final, professor Jorge, a primeira vez que me deparei com este caso foi ainda no primeiro grau, aqui no supermercado de Salvador, em que o empregado, depois de algum tempo trabalhando, não sei se 8 meses, 1 ano, disse que não mais iria utilizar aquelas roupas que são utilizadas em Páscoa, em São João, enfim, aquela roupa típica, porque a fé que ele professava não permitia o culto a símbolos profanos. Por uma questão meramente... E ele invocava alteração prejudicial na relação de emprego, mas nesse caso não se acolheu o direito, porque ficou demonstrado que desde o início ele utilizava essa roupa, então não houve alteração contratual que ele invocava como maléfica, que ao contrário, desde o início, então a tese que foi ali acolhida não foi da liberdade religiosa, não se traduzia essa discussão, nem invocou esse fundamento. Mas eu, naquela época, já me preocupava com essa discussão, poder vir a debate no processo, enfim. Mas me preocupei já naquele momento com essa discussão sobre liberdade religiosa versus direito, versus poder diretivo. Mas acho também que o tema merece um aprofundamento, e por isso mesmo a Escola Superior do Ministério Público está de parabéns por ter organizado um evento do plano constitucional. As palestras de hoje, repito, estão à altura do evento, e evidentemente não se inclui o orador que vos fala, porque aqui só está dando uma pincelada do ponto de vista da relação de emprego. E por isso mesmo, professor Manuel Jorge, eu me despedindo em nome de Vossa Excelência, cumprimentando a Escola Judicial, especialmente a nossa querida amiga Rosângela, a quem não posso agora assistir a fala, mas terei o cuidado de depois verificar no YouTube a fala da nossa ilustre companheira de mesa,
desejando um bom evento a todos, e pedindo desculpas pela minha saída repentina, mas tenho que agora participar do evento da BDT. Estou aqui acompanhando. Já em 10 minutos começa o outro painel, não quero deixar de ser também deselegante. A sorte que lá também atrasou um pouquinho, por isso que aqui, enfim, as coisas terminaram por se ajustar. Mas, repito, a minha compreensão da relevância do tema justifica o evento. Os debates no chat que estou aqui revelam que ainda falta muito por se debater este tema. Não pode ser encarado da perspectiva de preconceitos ou de pré-compreensões. Ao contrário, só o estudo e o debate sobre o tema permitirão fazer com que ele possa ser algo absolutamente próprio da diversidade humana. E adaptação razoável, que é um direito fundamental assegurado hoje no Brasil, como também foi dito aqui, nasceu exatamente nos Estados Unidos por diversidade religiosa como direito fundamental. Foi um prazer colaborar com a Escola Superior. Recebam todos o meu abraço fraternal, o meu reconhecimento e um bom dia, um bom evento a todos.